Bom, boa tarde, pessoal. A ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre Entity Linkage, né, que também tem outros nomes, como Entity Matching ou Entity Resolution. A ideia em português, né, interligação de entidades, a ideia basicamente é como que a gente faz para identificar entidades iguais espalhadas em coleções distintas, né? Por exemplo, a gente tem um mesmo produto em bancos de dados diferentes, mas em um banco de dados o nome do produto pode estar abreviado ou então formatado de uma maneira diferente, mas se trata do mesmo produto ainda assim. E a gente quer fazer justamente essa identificação, né? Esse problema ele já foi largamente explorado na literatura, e é um problema que é muito útil, né? Muitas vezes essencial para fazer a limpeza e integração de dados para diferentes problemas de data science, por exemplo. E, como falei, né, vários trabalhos propõem soluções para esse problema e segundo Mudgell e outros, né, num artigo de 2018, o estado da arte, à época, usava técnicas de machine learning em datasets conhecidos para entity matching, né, que são benchmark para esse tipo de estudo, né. São basicamente 4 artigos principais que a gente vai abordar aqui. 3 deles são frameworks soluções para entity matching, né, que são soluções bem completas até. 2 delas eu consegui encontrar o código no GitHub e tem bem explicadinho com os datasets, né, de input, e são coisas até que a gente pode, que a ideia vai ser a gente explorar como segunda etapa aqui da disciplina, né, tentar botar esses frameworks para funcionar e relatar como que faz para usar, como que eles se comportaram, né, até quem sabe brincar com o treinamento deles, né, já que eles usam Deep Learning. Esse último daqui é sobre o Magellan, que é uma coisa que é comum, acho que 2 ou 3 desses artigos que mencionam o Magellan, que é um framework para entity matching também, que usa uma stack conhecida para data science, né? Isso acho que é bem importante da gente mencionar também. Então, como exemplos aqui para iniciar quem não conhece nesse assunto, né? Acho que fica um pouco mais palpável quando a gente traz. Então, vamos pensar, por exemplo, em 2 tuplas, né? Podem estar em bancos diferentes. Uma é do Dave Smith, em Nova York, uma pessoa que tem 18 anos de idade, e outra é David Smith, em Nova York, com 18 anos. Né? Esse aqui seria um exemplo estruturado. E a ideia é que talvez essa pessoa possa ser a mesma pessoa. Né? Então, resolver, por exemplo, um problema de entity matching poderia ser tentar identificar o Dave Smith T1 é a mesma pessoa que o David Smith T2, né? Esse foi um exemplo que nesse artigo de Mudgell e outros eles ilustraram. Aqui é um exemplo textual, então no caso aqui seria um produto, né, um Compact Flashcard da Kingston, um modelo tal, como uma tupla e outro que poderia ser o mesmo como outra, né? A gente consegue ver nas duas tem o modelo, a marca, uma tem um pouco mais de informação que a outra. A gente vê o texto que Compact Flash na primeira tupla ele está separado, na segunda está junto, né? Esse aqui seria um outro exemplo de entidades que a gente poderia tentar fazer o matching, né? E um outro tipo que esses autores definiram também é o tipo de dados sujos, né? Então, aqui é de um produto, software, por exemplo, teria nome do produto, marca e preço. A gente vê que na primeira o nome está como Adobe Acrobat. Na segunda o nome está como Acrobat e a marca Adobe, que é o que parece mais correto, né? Mas esse seria um exemplo de dado sujo, em que a gente tem um atributo faltando que acabou sendo passado para o primeiro, né? Esse artigo de Mudgell, eles definiram também os tipos de problema de entity matching. Então, eles afirmaram que, geralmente, os problemas de entity matching, né, eles costumam tentar interligar instâncias de dados estruturados, né, que são tuplas em que os atributos são curtos e atômicos, né, como data de nascimento, nome, idade, cidade, né, como a gente viu nos 2 exemplos anteriores, né. E esse trabalho ele focou em examinar como que o Deep Learning vem sendo aplicado à resolução de problemas de entity matching para esses dados estruturados, né? No caso dos dados textuais, eles
falaram que é uma coisa que vem aumentando a demanda disso, né? Como, por exemplo, a descrição do produto que a gente viu no exemplo B, que acaba sendo um texto um pouquinho mais longo, né? Eles acreditam que as soluções tradicionais para entity matching à época, que eram baseadas em aprendizado mais clássico, né, Random Forest, SVM, elas podem ter dificuldade em interligar instâncias textuais, porque a forma como esse aprendizado acaba gerando poucos parâmetros significativos para o texto, né? Então, a gente fica limitado a técnicas como Word Level Jacquard ou os Score Staff Def, e eles acreditam que o Deep Learning possa ajudar a fazer a interligação desses dados textuais, né? Que a gente, na prática pode enxergar até os dados textuais como sendo um dado estruturado com um atributo só. Até acho que, não sei se nesse artigo ou em um dos outros ele menciona essa possibilidade. Os casos em que os dados estão sujos, né, como naquele exemplo anterior, C, que eu mostrei, eles costumam ser bem comuns, né, em muitos casos de uso do mundo real, segundo os autores, e também segundo o que a gente acaba até vendo às vezes no e-commerce, né? Eu já vi, por exemplo, em anúncios de venda de celulares, né, que eles mudam a descrição do nome do produto e adicionam coisas do tipo, celular A, que é o que está sendo vendido, melhor que o celular B. E aí eu imagino um desses algoritmos tentando fazer o matching e tem que entender que o celular B não é relevante em nada praticamente nesse anúncio, né? Com relação a fazer o matching da entidade. Então, mas acabaria tendo que entender o que o texto está querendo dizer, né? Então, mostra um pouquinho de como que isso é complexo. Lembrar que muitos desses anúncios, às vezes em e-commerce, são feitos podem ter erros, né, typos, como aquele caso ali na descrição que eu mostrei. Então, eu acho que me parece realmente um problema interessante aí de mundo real, né? Nesse caso dos dados sujos, os autores afirmam que as soluções tradicionais de entity matching baseadas em aprendizados também não funcionam muito bem. E também acreditam que Deep Learning pode ser promissor para esse caso. E para avaliar essas hipóteses, né, de que Deep Learning possa ser promissor para Entity Matching, eles montaram uma coleção de datasets, incluindo datasets públicos com dados rotulados, né, para Entity Matching. Criaram 11 tarefas de Entity Matching para instâncias estruturadas, 6 para textuais e 6 para sujas, com o número de instâncias rotuladas variando de 450 a 250 mil. E eles compraram 4 soluções de Deep Learning, que eles descreveram bem no artigo deles, né? O CIF, RNN, né, que é Recurrent Neural Network, Attention e Hybrid. Esses daí eles detalharam como que eles fizeram o modelo, né, no artigo, com o Magellan, né, que foi aquele 4º artigo que eu mencionei inicialmente. Que é uma solução open source para Entity Matching, baseado em aprendizado. À época era estado da arte para esse problema. E eles disponibilizaram o código das 4 soluções de Deep Learning como parte do Magellan, né, como uma extensão. Isso é uma coisa bem interessante do Magellan. Ele permite você estender, fazer comparações com trabalhos anteriores. Isso é bem, bem interessante. E eu até deixei aqui o link do código do GitHub deles. E aí eu queria fazer uma pausa desse artigo que a gente estava falando para falar do Magellan, justamente, né? É um artigo de 4 páginas da VLDB, é bem interessante. E o que esse sistema ele tem, né? Primeiro, nesse artigo eles discutiram as limitações do sistema de Entity Matching da época. Eles falaram, inclusive, que costumava os trabalhos nesse assunto, né, à época, eles costumavam focar em 2 passos, era o passo de blocking e o passo de matching, mas eles não abordavam outras partes importantes do processo como um todo, né, de entity matching. E a alusão que eles fizeram foi que é como se a gente estivesse focando em uma parte de um sistema de banco de dados, por exemplo. Um artigo sobre só otimização de query, mas sem levar em consideração todo o resto, nem prover formas de você testar aquilo. Então, eles tentaram propor justamente um sistema e um framework para isso, né? Então, ele tem um passo a passo sobre o que os usuários devem fazer em cada cenário de Entity Matching, ferramentas para ajudar eles a seguirem esses passos. Construíram essas ferramentas em torno de um stack que é comum de Data Science, né, usando Python, e aí tem aqueles frameworks tipo NumPy, Pandas, Scikit-learn, né, são ferramentas já conhecidas.
E isso tudo resulta numa ferramenta que cobre todos os passos do pipeline, né? Não só os passos comuns que costumavam ser abordados nesses estudos anteriores, como eu falei, né? Matching e blocking. E também tem um ambiente de scripting que facilita a experimentação interativa, né? Que é um notebook, se eu não me engano, é o Jupyter que eles usam. E a ferramenta foi avaliada com 44 alunos, membros de diferentes empresas, com relativo sucesso. É bem interessante ver que depois muitos outros trabalhos, esse trabalho ficou bastante famoso, né? E muitos outros artigos construíram novas abordagens baseadas nisso, né? Então, eu selecionei aqui alguns screenshots, foi até da página do GitHub, né? Não, do próprio artigo do Magellan, né? Então, aqui um console com gráficos, né? Um histograma. Dá para ver até aqui como que é um pouquinho a API dele, né? Você importa ele com uma biblioteca Python e pode com um módulo, né, e pode utilizar com diferentes funções. Tem uma interface gráfica para debugar fazer o debugging de um dos passos, de diferentes passos do Entity Matching, né? Por exemplo, aqui em Blocking, né, você consegue ver o score de similaridade, os dados em si, e também de outro aqui no Matching, você pode filtrar por falsos positivos, ver a precisão. Tudo isso parece ser bastante útil para quem desenvolve esse tipo de solução. Voltando agora para o artigo, né, de Mudigal e outros, os resultados das soluções de Deep Learning que esses autores propuseram, eles se mostraram competitivos com o Magellan em instâncias estruturadas, né? Então, foi 87,9% das soluções de Deep Learning deles contra 88,8% de F1 médio, mas eles requerem um tempo longo de treinamento do modelo, né? 5 horas e meia, quase 5 horas e meia contra 1 minuto e meio do Magellan. Então, e ainda assim ficou abaixo, né, do Magellan. Já para dados textuais, as soluções de Deep Learning deles superaram significativamente, aumentando a acurácia em 3 a 22% F1, e para dados sujos também, de 6,2 a 32,6. O artigo também buscou analisar o porquê das soluções de Deep Learning funcionarem bem para dados textuais e sujos, apesar de que isso a gente eu acabei não entrando muito no detalhe disso, mas tem bastante informação interessante sobre o assunto no artigo e em outros estudos também de processamento de linguagem natural com Deep Learning. Essa solução deles, né, do Mudigal e outros, o Deep Matcher, eles, como eu mencionei, tem um código disponível no GitHub, até tem testes automatizados, né? Consegue ver aqui o build passing, e na própria descrição do repositório eles falam, né, que ele provê redes neurais embutidas e utilitários que permitem você treinar e aplicar modelos de Deep Learning em estado da arte para Entity Matching em menos de 10 linhas de código. Isso achei bastante interessante, acho que vai ser bacana de avaliar isso na segunda etapa da disciplina, né? Os modelos também são customizáveis, design modular que permite qualquer subcomponente ser alterado ou trocado para uma implementação customizada. Parece bastante promissor para algum teste que a gente queira fazer, por exemplo, testar isso com outro dataset, caso a gente tenha. E aqui um exemplo, também na própria página do GitHub, né? Eu cheguei a verificar os CSVs que eles colocam de input, né? Os próprios CSVs que eles usaram no artigo, né? Para os resultados deles, é bem parecido com isso. Então, uma primeira coluna é o label, né? Se é match ou não match. E aí depois tem as informações da primeira entidade e da segunda entidade. Então aqui, por exemplo, TurboCAD Mac 3D, Manufacturer e MSI, preço. E do outra entidade, MSI, Design LLC, TurboCAD, Mac 3D, Manufacturer vazio. Né? Aqui nessa primeira linha, nessa primeira tupla, parece que seria um caso de dados sujos, né? Em que o Manufacturer não está presente, mas sim ficou na descrição do título do produto. E bom, a ideia é justamente treinar com um dataset de entrada parecido com esse, né? E depois poder aplicar o modelo e obter os labels, né? Aplicar o modelo com 2 produtos e ele dizer se é match ou não match para esse caso aqui. Agora, a ideia é falar um pouquinho sobre a arquitetura que esse artigo propôs, né, que é uma coisa um pouco genérica. Eu achei bastante interessante que eles deram várias opções que a pessoa pode escolher na hora de tentar elaborar uma solução de Entity Matching, né? Primeiro, é importante falar sobre definições de input,
que eles colocaram. É um pouquinho verboso a anotação, mas eu acho que facilita bastante os exemplos que eles mostram depois. Então, eu achei importante trazer isso aqui. Basicamente, e aí, essa figura aqui, ela ilustra a arquitetura, né? Então, tem uma série de atributos, sequências de palavras, uma camada de attribute embedding, uma camada de attribute similarity representation e uma camada de classification que culmina na própria predição depois, né? Que match ou não match. E a gente vai falar rapidamente sobre cada uma dessas etapas. Então, com relação à entrada, né? Cada ponto de entrada corresponde a um par de entity mentions, né? A entidade 1 e a entidade 2. Naqueles exemplos que a gente viu, poderia ser software 1 e software 2, né? Aquele TurboCAD ou do Adobe. E essas duas entidades, elas têm o mesmo esquema, né? Com atributos A1 até AN. Então, atributo seria, por exemplo, o nome, o preço, né? Os dados textuais podem ser representados usando um esquema com um atributo único, né? Por exemplo, se a gente fosse olhar só a descrição de um produto, né? E o valor do atributo AJ para uma entity mentions corresponde, na verdade, a uma sequência de palavras W, né? Cada input point corresponde a um vetor de N entradas, uma para cada atributo, onde uma entrada J corresponde a um par de sequências de palavras, né? Então, ele coloca essa notação. W é um J e W é 2J. Então, se a gente olhar nessa figura aqui, a gente tem o atributo 1, poderia ser, por exemplo, o nome do produto, sequência 1 de palavras, né? Ou seja, vem da entidade 1, sequência 2 de palavras, que vem da entidade 2. É a mesma coisa para os outros atributos, né? Nessa primeira etapa aqui de Attribute Embedding, né, a ideia é que para cada um dos atributos, né, de A1 até AN, ele pega as sequências de palavras e converte elas para duas sequências de Word Embedding Vectors, né, que os elementos correspondem a um embedding de uma dimensão D dessas palavras. Para quem não conhece essa parte de embedding, né, a ideia é basicamente transformar as sequências, as palavras em vetores com uma dimensão mais alta. E aí tem, por exemplo, datasets já pré-treinados disso, né? Como, por exemplo, o Word2Vec, e a ideia é que isso facilite, por exemplo, você encontrar sinônimos, né? Tentar medir quão próximo uma palavra é da outra, com um pouquinho mais de conteúdo semântico, não é uma distância de string simples, né? Tem mais dimensões que você pode explorar. Né? E a seção 3.2 desse artigo, ela discute escolhas de como fazer o word embedding. Né? Você pode usar, por exemplo, a nível de palavras ou a nível de caractere, ou então usar um desses datasets pré-treinados, né? Por exemplo, o Word2Vec ou então o FastText, contra você criar sua própria embedding que você aprende a partir dos dados, né? Então, ele discute numa dessas sessões essas escolhas que a pessoa pode tomar. E, bom, essa parte de embedding não é nova, é uma coisa que é usada em vários outros trabalhos, né? Para tentar fazer processamento de linguagem natural, coisas assim. Na segunda etapa, né, esse Attribute Similarity Representation, lembrando que o input disso seria a sequência de word embeddings, né? O objetivo é tentar aprender uma representação que captura a similaridade entre os dois entity mentions dados como entrada, né? Então, e são duas partes principais, a sumarização dos atributos e a comparação dos atributos. E aí, na seção 3.3 desse artigo, eles abordam escolhas de como fazer a sumarização, né? Que você pode usar uma função de agregação simples, por exemplo, uma distância euclidiana, por exemplo. Não, é uma função de agregação, no caso aqui só. Ou então, funções que buscam encontrar interações entre as palavras, né? Tentar, por exemplo, levar em consideração, não sei, a ordem. E como fazer a comparação dos atributos em si. Por exemplo, usar uma distância euclidiana ou então usar uma distância usando o aprendizado de máquina, né? Para tentar computar essa comparação. E na etapa 3, seria a etapa de classificação, em que a gente recebe como input as representações de similaridade e usa esses parâmetros para um classificador que vai determinar, né, se a entity mention é 1 e é 2 se referem ao mesmo entidade ou não. E a escolha para esse caso aqui seria uma rede neural, multilayer perceptron. E no final de tudo, ele diria match ou não match, como a gente viu aquele exemplo ali nos labels, né? Dos produtos. Então, aqui é uma tabela com os resultados dessas soluções de deep learning deles.
Então, ele mostra aqui, como mencionei, né, que Magellan 88.8 para dados estruturados versus 87.9 de F1 para resoluções de Deep Learning que eles testaram. Textuais e sujos, a gente consegue ver que o textual tem uma melhora considerável, mas os sujos, a melhora é bastante significativa, né? De 68.5 para 87.9. E, claro, quando a gente olha para o tempo de treinamento desses modelos, a gente vê que é uma coisa bem longa, né? No caso do estruturado, 5 horas e meia contra 1 minuto e meio. Mas é um trade-off presente aí, né, para usar essa solução, né? Quais são os pontos principais, né, desse trabalho e desses resultados que eles obtiveram, né? Como eu falei, em dados estruturados não fica muito claro até onde que Deep Learning pode ajudar anti-matching para dados estruturados, já que comparado com Magellan não foi muito melhor e só demorou mais tempo. No caso de dados textuais, por exemplo, né, poucos atributos são blobs de texto, né, descrição de produto, por exemplo. As soluções de Deep Learning parecem melhorar, né, com relação ao Magellan, apesar do ganho, em alguns casos, não ser muito significativo. Eles até descrevem quais são esses casos no artigo. E nos dados sujos, Deep Learning parece melhorar bastante com relação à solução do Magellan, né? E ele coloca aqui, né, que na ausência de extração e limpeza, uma extração e limpeza de dados que seja muito intensiva em trabalho, as soluções de Deep Learning parecem ser bastante promissoras e melhorar o estado da arte à época para entity matching de dados textuais sujos, né? Então, acho que esses foram os pontos principais do artigo. E, bom, outro artigo foi esse do Link Embed, né, que também do mesmo ano, de 2018. Né, eles propuseram um framework também baseado em Deep Learning para aprender e reconhecer entidades e relacionamentos em múltiplos grafos. Então, a ideia era que em grafos a gente conseguisse reconhecer essas entidades e relacionamentos. É importante falar, né, que os knowledge graphs, a gente tem hoje em dia vários exemplos abertos, inclusive, né, mas eles geralmente são esparsos e incompletos. E já tem muitos outros trabalhos que tentam inferir relacionamentos a partir de triplas já conhecidas no mesmo grafo, né? Então, são técnicas de neural embedding, né? E elas conseguem fazer isso com um grau considerável de sucesso. Mas em grafos diferentes esse problema não é muito explorado. Grafos diferentes eles podem compartilhar entidades em comum, né? Então, parece que faria sentido estudar esse problema. Foi uma das motivações dos autores, né? Uma possível abordagem para fazer isso em múltiplos grafos é primeiro tentar alinhar os grafos e fazer um merge, né? Mas, infelizmente, esse problema de graph alignment ainda não é um problema muito bem resolvido na época desse artigo, né? E o que os autores mencionaram é que para aprender informações úteis em grafos heterogêneos com ruído e massivo e de larga escala, né, o Deep Learning apresentou já um impacto significativo nisso em trabalhos passados. Então, os autores propuseram usar Deep Learning também para tentar fazer o Entity Linkage, que é um passo importante do Graph Alignment, né? E, bom, a ideia do Link Embed, ele conta com um procedimento de treinamento do modelo que é eficiente, linear com relação ao número de triplas de entrada, e apresenta desempenho superior com relação ao estado da arte de métodos de embedding em datasets conhecidos. No caso, o Freebase, que eu acho que hoje em dia virou Wiki. Eu acho que esse Freebase chegou a ser fechado, hoje em dia virou um outro. E o dataset do MDB, que é bastante conhecido, né, de Movie Reviews. Então, essa daqui é uma imagem que está presente no artigo, né, da arquitetura do modelo deles. Eu achei que não ficou tão claro assim para essa imagem. Me pareceu mais uma arquitetura de uma rede da rede neural em si, né, do que uma arquitetura de um pipeline inteiro de entity matching. Eu acho que talvez essa tenha sido a ideia dos autores, né? Mas tem uma camada atômica, camada contextual, camada de representação. Nessa primeira, ela recebe atributos da entidade, quer dizer, embedding de identidade, de atributos, relacionamentos e tipos, né? Dos nós e relacionamentos do grafo.
E no final, ele acaba gerando um score que representa quão confiante é de ser a mesma entidade ou não, né? Então, a ideia, eu vou tentar explicar rapidamente cada uma dessas camadas, né? Então, na primeira camada, né, a camada atômica, as entidades, relacionamentos, tipos de nós, né, e relacionamentos e os atributos são primeiro codificados nas suas representações de vetor, né? Essas representações básicas são usadas para derivar contextual embeddings, né, mais complexos. Ou seja, a ideia é um pouco parecida com aquela do primeiro artigo que a gente viu, né? Por exemplo, aqui ele usa Paragraph to Vec como uma rede de embedding para aprender os atributos, e uma rede com função de ativação RLU para entidades, relacionamentos e tipos, né, para o embedding desses três. Mas é uma ideia parecida com o outro artigo, né? Primeiro, converter para uma representação vetorial, para aí depois você tentar fazer agregações e derivar informações um pouco mais complexas da entrada, né? Na segunda camada, na camada contextual, né, que recebe já esses embeddings, os embeddings podem ser enriquecidos para capturar informação estrutural, tentar obter a informação dos atributos e dos tipos, para tentar explicar um pouco melhor a existência de um fato. Então, a função que faz a agregação desses embeddings, ela pode agregar sobre vetores de embedding relevantes. E pode usar operadores como média, máximo, pooling, ou então agregadores de redes neurais LSTM. E essa camada ela usa três conceitos que me pareceram bastante interessantes na hora de tentar aplicar esse problema num grafo, né? Entity Neighborhood Context, que é dado um nó, você roda K rodadas de passeios a partir desse nó e guarda o conjunto de nós visitados, né? Isso acaba virando meio que um input para o modelo, né? A vizinhança desse nó. O contexto de atributos, que dado uma entidade, coleta todos os attribute embeddings para ela, obtidos nessa atomic layer, e tenta aprender informação agregada sobre elas usando um operador, né? Também pode ser média, máximo ou alguma outra coisa, mas, enfim, baseado nos atributos da entidade em si. E Relation Type Context, que é para dado um relacionamento, tenta capturar o efeito dos tipos das entidades que participaram desse relacionamento. Então, por exemplo, se tem duas entidades A e B, a entidade A está conectada com, não sei, um fato histórico, uma imagem, um áudio. E a outra entidade também com esse mesmo tipo de atributos. Talvez isso possa ser uma informação relevante na hora de avaliar se as duas são as mesmas entidades ou não, né? Olhar só para os tipos, não para os dados em si. E bom, nessa última camada de representação, já tendo computado os embeddings atômicos e contextuais para as triplas, obtém a representação final de um embedding para as entidades e relacionamentos, usando uma formulação específica que eles descrevem no artigo. E aí essa informação que é encoded, né, com atributos da vizinhança local, dos tipos de atributos, né, e com os tipos de relacionamento, tipos de entidade, né? E isso acaba gerando esse score final e, bom, a predição em si. Os autores, eles mostraram algumas estatísticas sobre os datasets que eles usaram para avaliar, né? Então, a gente vê um deles tem 378 mil entidades, o outro tem 39 mil. Números de relacionamentos também não tão grande, número de atributos. Agora, número de triplas é bastante expressivo, né? 143 milhões de triplas em um, 22 milhões em outro. Opa. Só um minutinho. Beleza. E, bom, como é que foi feita a avaliação desses experimentos deles, né? Eles usaram como baseline, eles tentaram comparar contra o estado da arte de aprendizado de entidades e relacionamentos em grafos, usando essas técnicas de neural embedding, né, que eu mencionei anteriormente, eram técnicas conhecidas.
Também eles analisaram a eficácia de componentes diferentes do modelo deles, fazendo versões parciais, né? Então, por exemplo, tem o link embed only, que só usa entity embeddings, attribute only, que só usa o contexto de atributos. Fizeram umas versões parciais e uma versão com tudo, né? O embed all, que usa os 3 contextos. Uma coisa que eu achei interessante é que logo no início do artigo eles falaram da necessidade de usar múltiplos grafos, né? Mas de suportar múltiplos grafos, mas o modelo, no caso do modelo deles, atualmente só suporta 2 grafos, né? Isso eles colocaram como trabalhos futuros, né? De suportar múltiplos grafos para fazer o entity linkage. Uma coisa que eu queria ter visto, não sei se talvez algum outro artigo baseado, como trabalho subsequente a esse, né, tenha mencionado, é quanto tempo que demorou para treinar esses modelos, né? Assim como que no primeiro foi uma coisa que eles colocaram, né, naquele outro artigo. Acho que seria interessante também saber quanto tempo demorou para fazer o treinamento do Link Embed. E bom, a melhoria que eles conseguiram variou em um dos casos, acho que no caso supervisionado foi 33%, e no outro não supervisionado foi 17,3%. O que foi uma melhoria interessante com relação aos métodos já conhecidos da época, né? Esses Haskell, Dist, Multi, Complex, que no artigo eles mencionam esses métodos e descrevem um pouquinho como que eles funcionam, quais são as vantagens e desvantagens de cada um deles. E bom, agora falando de outro artigo, esse seria o último aqui da nossa série, o DPR, que é um framework para... Aqui eles usam outro nome, né? Entity Resolution, usando Deep Learning também. E o foco... os autores, eles batem bastante na tecla aqui nesse artigo de que a parte de trabalho manual que costuma ter que ser feita para Entity Matching, né, é uma coisa bastante intensiva e que muitas vezes impossibilita certos trabalhos de serem feitos. É uma coisa bastante delicada. E a ideia desse framework proposto por eles é tentar diminuir o trabalho manual que costuma ser realizado, né, para esses casos. E bom, a ideia, algumas das ideias principais desse DPR é que eles tentam fazer o encoding da tupla como uma representação distribuída de attribute values, tenta construir classificadores usando essas representações, e tem uma ideia que eu achei bastante interessante de semantic aware blocking, né? A parte de blocking é efetivamente tentar reduzir o número de comparações, né? Quando a gente tem um conjunto em um banco de dados de entidades e outro conjunto com outras entidades, né? A gente quer tentar avaliar tentar fazer o entity matching, né? Tentar pegar as duas entidades, a gente não necessariamente precisa fazer uma comparação super complexa com todas as entidades, né? A gente pode estabelecer formas de você diminuir o número de comparações. É justamente o que essa etapa de blocking faz. E bom, o que eles propuseram aqui foi isso, Semantic Aware Blocking, baseado em LSH, que é Locality Sensitive Hashing, né? Uma família de tabelas de hash bem interessante, que leva em consideração todos os atributos da tupla e produz blocos menores quando se compara isso a métodos tradicionais, né, para blocking entity linkage. E o learning e tuning, fazer o tuning do modelo dessas representações distribuídas para entity linkage. Eles colocaram até uma figurinha interessante sobre um pipeline de entity relationship típico, né? Então, seria no primeiro caso aqui, labeling entity pairs, que é fazer o rotulamento, rotular os entity pairs como match ou não match, né? Então, você tem um dataset de produtos, você rotular todos eles se são ou não são match, tentar aprender o porquê que esses pares são ou não são match, seria o passo 2, né? De learning rules / machine learning. Terceiro passo de blocking, que é aquilo que eu mencionei, de reduzir o número de comparações dos pares, né? Match se são match ou não match. E o quarto, que é aplicar as regras aprendidas, né? Um modelo de machine learning, por exemplo, para avaliar quão bom é o seu modelo, ou então mesmo depois extrair esse passo para um ambiente de produção, em que você realmente precisa fazer isso com dados que você nunca viu antes. Bom, como falei, eles reforçam esse problema de fazer o ER manualmente, né, que
a tarefa 1, no caso aqui de rotular, né, fazer o rotulamento, é uma coisa que é, de certa forma, tediosa. Os humanos eles ficam limitados em horas para conseguir fazer esse rotulamento, e podem cometer erros, né? Esses erros podem ser bastante prejudiciais ao aprendizado, né, na hora de tentar criar esse modelo de forma automatizada. E eles destacam que usar ferramentas que indicam prováveis relacionamentos é uma coisa que pode facilitar muito esse trabalho, né? Ao invés de você ter que comparar, é como se fosse um blocking antes da parte de labeling, né? Você já tem uma ferramenta que te indica isso e mostra para a pessoa, para o expert de domínio que vai avaliar se uma entidade é a mesma que a outra, já mostra entidades parecidas, né? Ou mesmo entidades que talvez o modelo tivesse uma dúvida, né? Isso aqui eu estou bastante incerto que se é ou não, pode ser. Enfim. Os autores eles falam que tanto usar uma abordagem baseada em regras como usar uma abordagem baseada em machine learning é necessário, em alguns casos, né, um expert de domínio para indicar quais são iguais ou não. Então, não tem muito como a gente eliminar o fator humano aí, claro. Mas, bom, o framework que eles propõem, eles afirmam que democratiza o Entity Matching por precisar de muito menos dados rotulados do que outras abordagens, que, segundo eles, é possível através de conhecimento prévio de interligações. Então, essa parte eu fiquei um pouco cético com relação a essa afirmação deles, né, pensando que, se aparecer um domínio totalmente diferente dos domínios que o modelo deles suporta, não sei bem como que isso iria se comportar, mas eles também afirmam que o framework deles busca capturar similaridades sintáticas e semânticas sem um feature engineering e tuning de parâmetros muito complicado, né? E prover um método de blocking que é automatizado e customizável, com uma visão holística sobre todos os atributos, que é aquele do LSH, né? Que usa LSH. E esses objetivos são alcançados ao utilizar representações distribuídas de tuplas, né? Que é um conceito fundamental em Deep Learning. As distributed representations, né, representações distribuídas, são uma extensão das DRs de palavras, né, por exemplo, que são os word embeddings em si, em que uma palavra é mapeada para um vetor denso de alta dimensionalidade, né, aquele mesmo caso dos outros dois artigos, né, por exemplo, o Word2Vec e esse outro Glove que eles mencionaram. Os autores afirmam que ao usar esses DRs já pré-treinados, né, é possível obter bons resultados em múltiplos tipos de problema e domínios e linguagens, né, idiomas. No caso do Fast Text, que foi o que eles usaram, ele suporta 294 idiomas. Isso foi uma coisa que eu achei interessante de mencionar também. Para quem nunca ouviu falar sobre esse Fast Text, quem sabe não possa ser algo promissor para futuras pesquisas nossas aqui na PUC também. E bom, eu trouxe aqui dois algoritmos que eles colocaram no artigo para fazer o cálculo dessas distributed representations de tuplas, né? Então, bom, uma coisa que eu achei bem legal desse artigo é que eles colocam alguns exemplos e eles chamam de live examples, né? E eles mostram como que eles mostram aplicando esses exemplos que eles forneceram, por exemplo, aqui, esse Toy Dataset for ER, de Sample Word Embeddings, eles fazem realmente o cálculo e mostram, aqui, ó, nessa etapa do modelo, o valor seria tanto, né? Eu só achei que é bastante interessante, bastante didático para tentar mostrar como que funciona o trabalho deles, né? Mas, bom, a ideia desse primeiro algoritmo aqui, que eles chamaram de Simple Averaging Approach, é que, dado uma tupla, né, com N atributos, a gente quer converter ela para uma representação em vetor, né, de tal forma que a gente consiga mensurar a similaridade entre as duas tuplas, computando a distância dos vetores correspondentes, né? Poderia ser, por exemplo, uma distância euclidiana. De novo, mesmos conceitos já apareceram naqueles dois artigos, né? Eu achei que a estrutura desses três, a estrutura em si é bem similar. Eles discutem um pouco o Entity Matching, discutem os problemas existentes no processo como um todo, e propõem um modelinho, né, usando, no caso dos três, usando Deep Learning, para tanto fazer a representação vetorial de uma maneira diferente, e depois o modelo de Deep Learning para fazer a
o match ou no match, né? Então, bom, o input, né? Tupla T e um dicionário pré-treinado, como por exemplo o Glove. Output, representações distribuídas V de T para T. Para cada atributo, tokeniza o atributo num conjunto de palavras, procura os vetores para esses tokens, né? No Glove, no caso, e coloca como nesse vetor V a média dos vetores de tokens do Glove, né? No final das contas, acabaria sendo só uma concatenação de todas essas V de T para cada um dos atributos. Então, tem até como brincar fazendo esse exemplo aqui, né? Ele mostra que V1 T1 é igual a 0,45. Aí você pode olhar Bill e William, né? Bill 0,4 mais 0,5 divididos por 2, 0,9 dividido por 2, 0,45. Você pode montar esses exemplos e ver como é que eles chegaram a essas continhas, né? No caso aqui, V2 é igual a V2 T2, porque é Seattle, né? A gente vê aqui que o segundo atributo é Seattle nas duas tuplas. Enfim, eles dão esses live examples que eu achei bastante interessante no artigo, né? E, bom, essa abordagem do algoritmo 1, né, de fazer uma média só dos vetores, ela é bastante simples, é bastante simples de entender, até aquele exemplo fica fácil de fazer a conta aqui e ver como é que seria. Mas ela tem algumas limitações, né? Por exemplo, ela ignora totalmente a ordem das palavras. Naquele caso que eu mencionei, né, de celular A melhor que celular B, né? Talvez esse tipo de tokenização, de embedding não funcionaria tão bem para um caso como esse. E aí, isso é uma coisa que os autores mencionam, né, que usar uma abordagem simples dessas tem essas limitações. Então, eles propuseram esse algoritmo 2, que é uma abordagem composicional, que a ideia é compor os vetores semanticamente, considerando não só a ordem das palavras, como também a estrutura linguística, por exemplo, né? Então, a ideia também recebe como entrada o tal do dicionário, por exemplo, do Glove, a tupla, e o output também, representação distribuída. Mas aí, qual que é a ideia? Para cada atributo, tokeniza no conjunto de palavras, olha também os tokens no Glove, mas aí, ao invés de fazer a média, você passa esses vetores do Glove usando uma rede LSTM-RNN para obter o vetor em si, né? Então, a ideia é que, fazendo dessa forma, você consiga preservar certas características importantes aí da estrutura linguística. E no artigo eles discutem como que eles modelaram essa rede LSTM-RNN para isso, né? Como que treinaram, etc. Mas, de novo, é importante ressaltar que, apesar do Glove e do FastText, né, acho que foram os dois conjuntos que eles utilizaram, teriam corpos de mais de 840 bilhões de tokens, terem sido treinados com 2,2 milhões de palavras em 294 idiomas. Ainda assim, muitas palavras podem deixar de ser encontradas no vocabulário, né? E essas podem ser muito importantes, ou até cruciais para fazer um match, né? Por exemplo, quando a gente entra num domínio muito específico, alguma área de biologia, ou mesmo de computação, em que a gente use termos que não estavam presentes nesse vocabulário, né? Então, isso seria uma limitação de uma abordagem só usando isso, né? Mas o artigo discute formas de superar essa limitação. Então, eles falam de vocabulary expansion e vocabulary retrofitting, numa das seções do artigo. E na seção 3.4, eles também apresentam como fazer o tuning dos word embeddings feito por eles para o DPR. Com relação ao blocking, né, aquela etapa de número de comparações, eles afirmam que o blocking de entity matching é bastante relacionado com outro problema, que é o Approximate Nearest Neighborhood Search, em um espaço de similaridade, que já é um assunto bastante explorado. No contexto de blocking, né, quanto mais similares os input vectors, maior a probabilidade que eles deles serem colocados no mesmo bloco, né, para comparação e matching. Então, a ideia é basicamente essa. Esse trabalho não é o primeiro, não foi o primeiro a propor locality sensitive hashing para blocking ou para tuning automatizado de blocking, mas os autores afirmam que, da maneira como eles
propuseram isso, né? São coisas já turnkey, já prontos para uso. Inclusive, é uma coisa que a gente pretende avaliar, né, na segunda etapa da disciplina, tentar colocar o DPR para rodar e ver quão turnkey realmente isso, isso é. E uma das coisas que eles destacam é que a abordagem que eles provêm, né, ela faz com que os experts de domínio não precisem fornecer uma função de blocking, que é uma coisa que costuma acontecer em outros estudos, né? A parte de decidir quais comparações fazer, essa parte de blocking acaba tendo que ser um expert de domínio provendo uma função, um método de como fazer isso, né? Ou seja, simplifica o uso do DPR, nesse caso. Bom, sobre Locality Sensitive Hashing, né, eu coloquei até a definição aqui, eu acho que o professor Casanova vai até enviar os slides para todos depois, eu acho que fica como uma referência interessante, mas isso foi do próprio artigo, né, em que eles deram essa rápida passada em LSH, mas basicamente uma família de funções de hash, né, que são chamadas R, CR, P1, P2, Sensitive, se para cada 2 itens P e Q, distância de P e Q é menor ou igual a R, então a probabilidade de que o hash de P, eles sejam iguais, é maior ou igual a P1. E se distância de P e Q é maior ou igual a CR, então a probabilidade de que H de P seja igual a H de Q é menor ou igual a P2. Então, enfim, ele tem essa definição, né, que basicamente o que eles estão dizendo é que se dois itens são bem parecidos entre si, ou então iguais, a probabilidade de que eles caiam no mesmo bucket é bem grande. Quer dizer, não bem grande, ela atende a um certo limite, que é esse P. No caso, a gente pode fazer o tuning disso e claro, esse tuning vai afetar a performance de busca nas tabelas de hash LSH. Né? Então, tem alguns trade-offs aí. No próprio artigo eles discutem esses trade-offs, né, de como você escolher o número de buckets e o número de funções hash de forma a conseguir bons resultados para entity linkage, né? Isso daqui esse assunto é bem complicado expor LSH em pouco tempo, mas eu tentei resumir um pouquinho, mas enfim, talvez tenha ficado um pouco confuso. Eu recomendo que quem queira saber mais sobre esse assunto, olhe até esse artigo, tem uma explicação mais detalhada sobre o assunto e claro, tem muitas outras referências sobre LSH em trabalhos passados, né? E bom, eles apresentam também um pseudocódigo do algoritmo do classificador com LSH de blocking, né? Então, recebe como entrada uma tabela T, um training set S e L, e o output é todas as matching tuples na tabela T, né? Ou seja, todas as tuplas que foram blocked para fazer a comparação. Então, gera funções de hash de G1 até GL usando o Random Hyperplane Method, que é um método para gerar as funções de hash que o artigo menciona. Mas isso é uma coisa que não é proposta pelos autores, já é uma coisa conhecida. Para cada tupla, indexa a distributed representation de T nas L hash tables que foram geradas. Para cada hash table, para cada bucket não vazio da hash table, para cada par de tuplas, você aplica o classificador. Ou seja, você cria a hash table, né, usando essas, que vão ter essas L funções, coloca as tuplas, todas as entidades nessa hash table, e depois olha para os buckets dela e vê quais são os pares de tuplas dentro dos buckets. Né? Com isso, você reduz o número de tuplas. Você não olha para todas as comparações, mas sim para as comparações de acordo com os buckets da tabela. E isso, claro, é o que pode ser tunado de acordo com, por exemplo, o número de funções de hash que a gente está usando. Bom, aqui tem um pouco mais de descrição sobre isso, né? Então, essa abordagem baseada em LSH ela tem dois objetivos, né? Reduzir o número de comparações desnecessárias e de reduzir o número de hash tables sem afetar seriamente o recall, né? Esse recall, se não me engano, isso é uma das coisas que eles escrevem no artigo. E, intuitivamente, a gente espera que
tuplas iguais, né, elas têm uma similaridade muito grande uma das outras, né? Então, elas tem uma chance maior de elas estarem próximas umas das outras. E como a gente está usando o LSH, então elas estariam muito provavelmente no mesmo bucket, né? Então, se um bloco tem um número grande de triplas, não é necessário comparar todas as pares de tuplas, né? Como nesse algoritmo aqui que eu apresento, que os autores apresentaram, né? Que ele comparava todas as triplas do bucket. Que eles afirmam aqui, então, isso aqui na verdade é uma melhoria, né? Com relação àquele algoritmo 4 que eu mostrei. A ideia é que ao invés de olhar todas as triplas do bucket, eles só selecionem as top N triplas. Então, ele fala aqui, né? Dado B tuplas triplas não tuplas. Dado B tuplas num bloco, o que a gente acaba conseguindo fazendo isso ao invés de ser na big O notation, né? Um θ de B ao quadrado por bloco acaba sendo θ de B vezes N por bloco, que é uma otimização considerável aí, com relação a esse algoritmo apresentado aqui, né? E bom, no artigo em si eles discutem como fazer o tuning disso, como escolher quantas funções de hash usar, né? E como escolher esse parâmetro N também, né? De quantas tuplas a gente vai pegar por bucket. Eles chamaram isso de multiprobe LSH for blocking. Beleza. E bom, eles mostraram que essa abordagem ela requer um número bem menor de hash tables, até eu acho que chegou a ser 20 vezes menos até do que a abordagem tradicional do algoritmo 4, né? Então, nesse algoritmo 5, pseudocódigo 5 aqui, que é mais reduzido, é a mesma coisa. Indexa todas as tuplas usando a LSH. Para cada tupla, obtém as tuplas candidatas usando esse multiprobe LSH. Ordena as tuplas em candidatos baseados na similaridade com a tupla. Invoca o classificador em T em cada um dos top N vizinhos de T. E bom, tem uma seção que eles descrevem isso com bastante detalhe, também recomendo bastante. Com relação aos resultados desse DPR, né, eles conduziram vários experimentos, foram 7 datasets cobrindo diferentes domínios, como e-commerce, citações, no caso acadêmicos, e proteômica, né, que é aquele estudo de proteínas. Todos os datasets são abertos, são populares e já foram extensamente avaliados em outros trabalhos com técnicas de machine learning e técnicas que não usam machine learning também, de regras, por exemplo. E eles particionaram os datasets em easy, né, que são dados estruturados e com pouco ruído em termos de typos e erros e informações faltantes, e challenging. Esses challenging, inclusive, são... eu falo isso aqui. No dataset easy, a maior parte dos trabalhos anteriores consegue exceder 0.9 como F-score, enquanto nos challenging datasets, que são geralmente atributos não estruturados, né, como descrição de produtos, os trabalhos anteriores não costumam passar de 0.6, 0.7 de F-score. E ambas as categorias elas requerem domain experts para limpeza de dados, feature engineering e blocking, né, para obter bons resultados. Então, seriam candidatos interessantes para testar aquelas afirmações dos autores de que tentar reduzir o trabalho humano, né, manual. E bom, os autores eles afirmam que a abordagem que eles propuseram excede o estado da arte em todos os datasets, com esforço mínimo com relação a conhecimentos de domain experts. Eles usam similaridade de cossenos para computar as similaridades entre tuplas e Glove para fazer as distributed representations, né? Aqui tem também estatísticas sobre os datasets que eles utilizaram, né? Então, número de tuplas, número de matches e número de atributos. E aqui os resultados em si, né? É bastante interessante. Então, por exemplo, em um dos datasets, né, comparando o Magellan com o DPR, de 83 praticamente para 88 de F-score, 87 para 96, ou seja, a gente consegue ver pela tabela que ele superou, ou ficou bem próximo do estado da arte em todos os datasets, né, que é bastante interessante. Com relação à arquitetura em si, também eles colocaram essa figura, também parecido com os outros estudos, né, uma camada de embedding, uma camada de composition, que aí tenta fazer sumarizações e agregações, e aí aqui uma similarity layer, dense layer, classification layer, que culmina na predição em si, né, se é match ou não match.
Bom, basicamente eram esses 3 artigos quatro artigos que eu queria falar hoje, né? E como próximos passos, o que eu veria aqui seria testar o Deep Matcher, né? Que tem o código e dataset disponível no GitHub, assim como o DPR, e talvez comparar a implementação dos dois, né? Tanto com relação ao uso, né? Quão fácil de usar tempo de treinamento, talvez treinamento não seja necessário, né? Mas pelo menos o tempo de rodar o modelo e verificar quão caro é rodar isso variando o número de atributos, por exemplo, né? Então o tamanho dos atributos, por exemplo, para atributos textuais. E quem sabe usar um dataset diferente, né? Eu acho que esses seriam bons próximos passos. Bom, obrigado.